Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje, gente, eu quero conversar um negócio diferente um pouco do mercado para vocês. Essa semana eu fiquei um pouco ausente aqui do canal, não trouxe conteúdo para vocês, mas ao mesmo tempo eu comecei a refletir referente não só ao mercado, né, gente? A gente hoje foca muito em ganhar dinheiro de uma forma rápida e isso de alguma forma atrapalha o nosso crescimento. Porque, assim, a gente vê aí pela internet, né, a gente só vê as pessoas falando de, ganho rápido, que isso e aquilo, que faça isso, que isso vai fazer você mudar e tal. Mas, assim, a questão, gente, que é independente se você tenha, uma estrutura boa, se você tem um operacional definido, se vo por mais que você tenha uma estrutura foda, cara, o que eu quero falar para vocês aqui é que, às vezes, a gente pode ter tudo isso que eu tô falando para vocês, uma estrutura boa, um setup bom, mas o que falta às vezes, gente, é emocional. Não adianta nada. Eu tenho aqui o meu operacional, ele é bem criterioso nessa questão, né? É bem, vamos dizer assim, eu tenho um feeling, eu tenho que ir performar ele bem. Eu sei que ele me dá resultado. Só que o que impede da gente ter um resultado melhor ainda é o nosso emocional, é a nossa ganância. Porque assim, é muito fácil as pessoas falar ah, faça isso, faça aquilo, mas a pessoa já tem um período enorme de mercado. Então, para ela é super normal aquele acontecimento, aquele dia de stop. Mas para a gente que está iniciando, é tudo novo. Então, tudo que é novo faz com que a gente sofra no início, né? Mas o que eu quero falar para vocês, mediante ao mercado, é que às vezes, gente, a gente tem que parar um pouco e refletir. Pô, isso no longo prazo vai sustentar? Esse operacional no longo prazo vai me dar resultado? Porque o que acontece? Esses dias que eu não operei, que eu não compartilhei aqui com vocês, falo para vocês de coração aberto aqui, que teve dias que eu saí no zero a zero. Tipo, essa semana que passou foi uma semana que eu saí praticamente no zero a zero, mas eu aprendi bastante coisa. Então eu comecei a analisar e falar: "Cara, eu posso trazer isso para o meu canal", né, não mostrar só o meu trade, mas as minhas operações diárias, mas passar um pouco do sentimento que eu tenho mediante ao mercado, né? Porque é muito fácil, gente, para quem já está na nossa frente, um passo gigantesco de 2, 3 anos, falar, ah, faça isso, faça aquilo, mas a vivência é quem vai ditar é a gente, entendeu? Se isso dá certo no longo prazo, se dessa forma, porque assim, independente de você ter um mentor, cara, você tem um mentor, você vai fazer o que a pessoa está lhe instruindo, beleza? Por mais que você faça da forma que ela diga, você tem que passar pela experiência, entendeu? De levar um stop, de fechar uma semana negativa, tudo isso vai contribuir futuramente para a gente ter um resultado excepcional. Então, pensando nisso, o que é que eu fiz para me policiar, para mim não pular etapa? Eu fui lá e analisei. O que é que eu estou fazendo que me deu resultado nas outras semanas, que nessa não deu? E uma das coisas foi, às vezes a entrada não estava tão perfeita, mas aquela ansiedade de clicar, tá entendendo? Então, outra coisa, é o gerenciamento, certo? Porque eu coloquei um pouco de capital a mais, eu já aumentei a mão. Então, tudo isso contribuiu para mim fechar uma semana negativa, cometer uns erros que eu não estava cometendo no início, mas é super normal, gente. A gente está exposto no mercado, onde o mercado é soberano. O mercado ele pode fazer o que ele quiser, tá entendendo? Mas o que eu quero falar para vocês é que, independente de você ter um operacional definido, se você tem toda a estratégia bonitinha desenhada, você vai sofrer, porque você tem que passar pelo aquilo. Aquela pessoa já passou, então é super normal para ela um dia ruim, é uma semana ruim, ela sabe lidar com aquilo. Mas a gente que está chegando agora, a gente tem essa dificuldade. Então, assim, mediante a isso, eu quero compartilhar aqui com vocês o que foi que eu fiz hoje, né? Fiz 2 operações. Como eu falei para vocês, eu me policiei, botei uma trava aqui na plataforma, então eu só faço 2 operações por dia. Eu tenho um valor X de stop por dia, tá entendendo? Então, assim, eu tô tentando, eliminar o máximo possível de eu estar tentando entrar depois do horário que eu predefini, depois do stop que eu defini que eu iria aceitar. Eu também não estar mexendo no celular, que foi uma coisa que impactou também no meu resultado essa semana, foi eu estar fazendo operações pelo celular, coisa que eu não fazia nas 2 semanas anterior.
Então, assim, o que eu deixo aqui como uma reflexão para vocês é tipo, gente, pega um caderno, anota o que foi que eu fiz semana retrasada que deu super certo e o que que eu fiz de errado essa semana que me fez fechar o negativo ou perder um pouco no meu capital. Então, essa é a reflexão que eu deixo para você. Independente se você tenha ou não um operacional definido, se você tem um mentor ou não, você vai passar por momentos de dificuldade, porque é super normal para quem está iniciando. E isso faz parte do processo. Se você não aceita o processo, você não vai ser beneficiado do resultado no longo prazo, tá entendendo? E é isso, gente. Sem mais enrolação, vou mostrar aqui para vocês o que foi que eu fiz no dia de hoje, beleza? Então, vou começar pelo mini dólar. Eu fiz uma venda no mini dólar pensando em quê? Vamos lá. O mercado, ele vinha, pessoal, nessa estrutura aqui. Ele veio, fez a primeira pernada, corrigiu aqui, rompeu, veio e a gente segue que ele vê que, ó, rompendo. Quando ele chega aqui nessa região, eu vejo, ok, eu falei, pô, começa a rejeitar, certo? E aqui eu tinha outra região por aqui, amparando o preço. E aí o que é que eu pensei? Pô, vou fazer uma venda. O que é que eu pensei? Vou bater uma venda aqui, o meu stop aqui em cima e pronto, foi o que eu fiz, né. Dentro da leitura que eu faço, foi isso que eu fiz, né. O mercado me estopou, mas está dentro do gerenciamento, não tem por que eu me preocupar. Eu tinha feito essa operação, né, um pouco mais tarde, né. A primeira operação que eu realizei foi no mini índice, e foi o quê? No mini índice, gente, foi o quê? O preço ele abriu aqui, né, ele marcou um topo aqui, e aí ele abriu essa barra aqui depois, rompendo tudo. Eu tinha uns 50% passando aqui dessa região, né, uns 50% desse movimento aqui, ó, desse movimento, entendeu? Tinha esse 50%. E ainda mais eu tinha, esse topo aqui, ó. E aí o preço ele começa a chegar na região, começa a rejeitar. O que é que eu pensei? Vou bater uma compra com meu stop abaixo e meu alvo ali. Foi basicamente isso, 280 pontos. Chegou a pagar uma vez o meu risco. Só que como eu entrei com o contrato, o que é que eu pensei? O preço pode vir retestar o topo anterior. Mas, como eu falei para vocês, o mercado é soberano, então a gente faz uma análise. Se der certo, beleza. Se não der, a gente também já sabe o risco que a gente vai correr, né, dentro do mercado. Então ele anda uma vez o risco, eu puxo o meu stop para cá e eu queria que ele chegasse aqui, duas vezes o meu alvo. Infelizmente não chegou, né, gente? Não chegou e aí eu saí no zero a zero aqui, né? Puxei para o meu ponto de entrada, saí no zero a zero e o mercado rompeu e foi isso. Essas foi as 2 operações que eu realizei no dia de hoje. Vou mostrar aqui para vocês o relatório. O relatório hoje, né, tá aqui o relatório. Foram 2 operações, certo? Um stop de 5 pontos e meio ali no dólar e zero a zero no mini índice, certo? Vou mostrar aqui para vocês a minha semana, que foi a semana passada, no caso, vou colocar aqui, foi do dia deixa eu olhar aqui certinho. Pronto, foi do dia 22 ao dia 27. Início do dia 22 ao dia 27. Pronto, tá aqui. Aí a semana que eu falei pra vocês, aí, ó. Não foi uma semana ruim, gente, né, foi só uma troca, né, bem de se dizer, mas que nem eu falei pra vocês ali no início do vídeo, foi uma semana muito de reflexão, né, mediante a tudo que eu vinha fazendo no mercado, né, a gente teve um aproveitamento de 64,71% de operações, o gráfico ficou assim, vou mostrar agora para vocês, nos últimos 30 dias, né, mesmo assim a gente tendo 2 semanas aí extremamente ruim, a gente vem aí com lucro de R$ 248. Para mim é tranquilo, né, muito tranquilo mesmo, porque a gente começou esse projeto no dia 19, certo? Eu coloquei os últimos 30 dias, porque já fechou os 30 dias. Então, assim, para mim tá tranquilo, sabe, gente, porque é que nem eu falei para vocês, a gente entra nesse mercado com a expectativa de ganhar dinheiro rápido, mas a gente entende que é totalmente diferente do que as pessoas falam. Não que não seja possível, mas é possível sim.
mas eu acho que tem um processo a mais. Então, galerinha, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário aí embaixo, assim eu vou entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. Valeu!